Good day, mate. Hi again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e vivi lá por 6 anos e tenho trazido aqui algumas experiências, algumas curiosidades sobre a Austrália, sobre coisas que eu passei lá. E hoje eu queria falar sobre o sistema de governo na Austrália, como é que ele funciona. Quando você está indo para lá, você pode até não se preocupar com isso e acreditar que seja parecido com o Brasil, mas é diferente. A Austrália é uma monarquia constitucional que tem um sistema de governo parlamentarista. Então, não existe um presidente da Austrália, existe um primeiro-ministro e o rei Charles III, né, que substituiu a rainha Elizabeth recentemente. Quando a rainha Elizabeth faleceu, eu estava lá na Austrália e foi muito sentido, até se reservou um dia de luto, que fechou tudo, ninguém trabalhou por causa do falecimento da rainha. Assumiu no lugar dela seu filho, né, mais velho, o rei Charles III, que antes era príncipe Charles, e a sua esposa, a Camila, que ninguém gosta. Ela é odiada na Austrália, porque todo mundo gostava muito da Lady Di. Então, todo mundo esperava que quando ele fosse coroado rei, Lady Di seria a rainha, mas, né, quem está no lugar é a Camila. E assim, eu particularmente não tenho nenhuma opinião sobre ela, porque eu não conheço direito, né? Existem coisas que aconteceram aí durante o casamento dele com a Lady Di, que parece que ele já tinha um romance com ela. É uma história assim bem... romance com a Camila, né? É uma história bem longa, cheia de detalhes, que é meio difícil para a gente julgar, tendo poucas informações a respeito disso, né? Mas, na verdade, ninguém gosta da Camila. Mas o rei Charles é muito respeitado e querido na Austrália. Agora, o seu filho e a Kate Middleton, né, que agora é a princesa, ela é muito querida. Os dois, que é o que vai ser o próximo rei, eles são muito queridos na Austrália e por mim também. Eu acho ela assim muito, ela tem muito uma pose mesmo e um comportamento esperado de uma rainha, e ele me parece assim muito humilde. Então, eu acho que eles serão assim um casal real muito amado. Então é isso. O rei Charles III é o chefe de estado na Austrália, por ser uma monarquia. E na Austrália ele é representado por uma governadora geral que se chama Sam Mustang. E aí eu vou colocar a foto dela aqui. Então, ela toma decisões por ele na Austrália e também leva para ele todas as informações que sejam relevantes, que ele precisa saber do que está acontecendo na Austrália. Na verdade, a família real, ela tem um papel meio que simbólico em todos os países que eles que estão embaixo do Reino Unido, os países da Commonwealth. Porém, no papel,
na Constituição, eles teriam direito, o rei teria direito a tomar algumas decisões que são bem polêmicas. Mas, na verdade, os últimos monarcas raramente tomam alguma decisão mais polêmica ou influenciam no governo do país. Então, eles ficam lá no cantinho deles, mas eles teriam esse direito se quisessem, o próprio rei teria esse direito. O primeiro-ministro é o chefe de governo, então está sob a responsabilidade do primeiro-ministro toda a parte executiva do país, que é feita no Brasil pelo presidente, pelo poder executivo, o presidente e os ministros. Então lá tem o primeiro-ministro, tem os outros ministros, cada um na sua área, e atualmente o primeiro-ministro lá se chama Anthony Albanese, e ele é do Partido Trabalhista de lá, é o Labour Party, que é um partido de esquerda, mas dizem que ele está fazendo um bom trabalho. Como é que se vota na Austrália? O voto lá é o voto no papel, né? E você é obrigatório votar a partir dos 18 anos, você tem que votar, mas eu nunca vi ninguém ter título de eleitor lá. Eu não sei como é que é feito esse controle de quem votou, quem não votou. Mas funciona mais ou menos como aqui. É obrigatório votar. Se você não votar, você paga uma multa e tá tudo certo. A cédula é em papel. E uma grande diferença que tem daqui é assim, é uma curiosidade. Você pode receber a sua cédula em casa. Você pode optar lá em algum lugar, provavelmente onde hoje é o GovBR aqui no Brasil, que tem tudo controlado lá. Lá tem um site também, não me lembro exatamente o nome agora. Eu acho que é Ato, porque o site onde se declara o imposto de renda está ligado com esse, está tudo ligado ali, tudo junto. Você pode fazer a opção de receber a sua cédula em casa. Então, enquanto eu morava lá, eu vi algumas pessoas, as pessoas que eu morava na casa, receberem a cédula, preencher o voto, daí ela fecha e leva para um local de votação, coloca lá na urna. E também o que pode acontecer é que se você não estiver disponível para votar no dia da eleição, existem alguns locais que abrem urnas antes do prazo. Então você pode se programar, por exemplo, no dia da eleição, você vai viajar, você tem um trabalho para fazer e você não vai estar disponível para a eleição, você pode ir dias antes, uma semana, até 2 semanas antes, depositar o seu voto ali na urna e tá tudo certo. No dia da eleição, as urnas se espalham por vários locais. Elas podem estar em casas de idosos, por exemplo, em asilos, para que eles não precisam se deslocar para votar. Não são só aqui no Brasil, normalmente se colocam em escolas públicas, mas lá não, lá se espalha por vários locais. E você não tem um lugar específico, você vai aonde tem a urna mais próxima e deposita o seu voto lá. Eu nunca vi ninguém chegar no local para colocar o voto na urna, então eu não sei se tem que assinar alguma coisa, mas provavelmente sim, porque senão como é que eles vão saber que você votou ou não para poder cobrar a multa, né? Também não sei, nunca perguntei se existe o sistema de biometria como existe aqui. Mas eu acredito que não, porque lá não se fazia biometria para nada. Não tinha esse sistema para outras coisas. Quanto ao Poder Judiciário,
eu lembro de ter conversado bastante com um amigo que entendia bem de política lá. Eu contava muitas coisas que aconteciam aqui no Brasil, que ele ficava... É difícil de acreditar, é difícil até de explicar muita coisa que acontece aqui no Brasil, porque como o sistema lá é diferente, eles não entendem muito bem as coisas que acontecem aqui. E aí eu acho que eles nem acreditam, eles pensam, essa pessoa está exagerando. Então, ele não entendia, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, porque lá não existe isso. Lá existe a Suprema Corte, que seria o equivalente aqui ao Supremo Tribunal de Justiça. Esse Supremo Tribunal Federal, que cuida de casos de algumas pessoas, de exceções, não existe lá. Todo mundo cai na justiça comum. Então, a justiça ela é dividida da seguinte maneira. Existem lá, como cada estado tem uma lei diferente, então existem os tribunais estaduais que vão cuidar de todas as leis que estão dentro do que esse estado pode divergir nas leis. Então tem algumas leis que são federais, a nível do país todo. Essas leis federais normalmente são referentes a comércio, a administração de comércios, de indústrias e tal, como isso deve ser padrão em todo o país. Tributação, que também é padrão dentro de todo o país. Então, por exemplo, se você não pagar o imposto, aí isso já vai cair num tribunal federal e não no estadual, porque o imposto é controlado pelo federal. E as leis de imigração também caem direto no federal. Aí, normalmente, o estado, ele vai julgar, por exemplo, algumas coisas que são crimes, que é crime num estado, que não é crime no outro, ou que tem uma pena maior em um estado, uma pena menor em outro estado. Esses crimes, roubo, vai cair ali no estadual e vai ser resolvido ali. Nos tribunais federais, então, tem essa divisão. Tem o tribunal que cuida mais da parte de comércio, de indústria, de imigração e de tax, de impostos. E tem a parte da família, que vai cuidar ali de custódia de filhos, de divórcio, de heranças, essa outra parte, né? Lá se usa muito testamento, como nos Estados Unidos. A pessoa faz o testamento antes de falecer, mas muitas vezes esse testamento é questionado depois que a pessoa falece, então vai para esse tribunal. Então ele é dividido desse jeito. Então aí é que tá, existe esse tribunal estadual dentro do seu estado, que cuida de alguns assuntos. Existe o tribunal federal que cuida de alguns assuntos. Esses assuntos não passam pelo estadual, vai diretamente para ele. E daí existe então a Suprema Corte, que é para os casos de apelação. Se você não está satisfeito com o que foi resolvido no seu estado ou nesse tribunal aí federal, aí você pode ir para a Suprema Corte. Porém, a Suprema Corte ela é muito restrita. Não é qualquer caso que pode, por exemplo, fazer, não estou contente com a minha pena, vou lá para a Suprema Corte. Não, você tem que ter uma justificativa muito boa para ir lá, porque você não vai jogar fora o dinheiro do contribuinte que está pagando o salário desses juízes da Suprema Corte, para que eles fiquem analisando besteira,
tem que ser, eles vão verificar se o seu caso é importante e vão aceitar ou não. Então, raríssimos casos conseguem chegar até a Suprema Corte. E quanto à nomeação de juízes, como que ela funciona? Então, o juiz, ele vai prestar um concurso, como aqui, o juiz que vai entrar na carreira, ele vai prestar um concurso, ele vai ser contratado pelos seus méritos, pelo seu conhecimento. E já sendo juiz, é que ele vai subir na carreira. Então, para esses juízes da Suprema Corte, que é o mais alto grau da carreira, esses juízes vão ser nomeados não pelo primeiro-ministro, não pelo executivo, não pelo legislativo, eles vão ser nomeados pela governadora-geral, que é a representante do monarca, que é a representante do rei Charles, lá na Austrália. Ela vai escolher um nome dentre os juízes que já estão trabalhando dentro das cortes, dos tribunais ali da Austrália. Então, ela não pode, por exemplo, pegar um nome de alguém que nunca trabalhou como juiz, que nunca teve nesse ramo e colocar lá na Suprema Corte, como a gente sabe que acontece aqui no Brasil. Lá não existe isso. Ela vai pegar os nomes que normalmente é indicado um nome ali dentro dos juízes, algumas pessoas que querem essa vaga na Suprema Corte, e a governadora-geral vai, talvez pelo conhecimento dela, talvez por indicação do próprio rei, nomear a pessoa, dentre desses juízes, aquele que vai ocupar essa vaga da Suprema Corte. E aí, dessa vaga, acontece algo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, que, gente, eu tô suando tanto, porque tá muito calor aqui, e eu não posso ligar o ventilador para não fazer barulho. Então, eu tô suando muito, minha boca tá seca, e aí eu dou, assim, umas engasgadas. Mas é assim, olha, tá escorrendo suor aqui, gente. Tudo bem. Então é assim, ela nomeia, a pessoa vai lá, ocupa o cargo, e quando a pessoa tem 70 anos, ela tem que se aposentar com 70 anos, e daí vaga aquela cadeira na Suprema Corte, e o governador-geral, representante do rei, seja quem for que estiver naquele momento, vai nomear um novo juiz, mas sempre dentro daqueles que já estão trabalhando como juízes nos tribunais federais. É isso. É isso que meu amigo me explicou quando eu estava lá, que eu sempre disse, nossa, é assim, é um sistema muito bom. E como ele disse, quando eu disse que aqui na Austrália tinha muito, que aqui no Brasil tinha muita corrupção e que era até meio, assim, a gente passa um pouco de vergonha quando tenta explicar as coisas que acontecem aqui no Brasil. E ele me disse, não, aqui o sistema, ele é bem feito, ele é bem fechado para evitar que exista corrupção. Que parece que é o contrário do que acontece no Brasil, né? Porque parece que aqui no Brasil é tudo feito meio que deixando brechas para que aconteça a corrupção. Então, é complicado. Mas é assim que funciona o governo da Austrália. Se você for para lá, você já sabe como é que funciona. Não passa vergonha de perguntar o nome do presidente. Só que só pode votar a pessoa que tem residência, a pessoa que já conseguiu a residência permanente lá. Então ela tem o direito, não só o direito como o dever de votar, mas quem é residente
temporário, como os estudantes ou a pessoa que for trabalhar, não tem direito de votar ainda, tá certo? Então é isso. Se vocês quiserem deixar aqui um comentário para dizer o que vocês acham, se acha que está certo aquele sistema, se acha que tem alguma coisa errada, se é melhor ou pior do que o Brasil, pode deixar aqui nos comentários que a gente comenta sobre isso, a gente conversa sobre isso, tá bom? Beijão, obrigada por assistir e bye bye!